verso 25. Meu telefone para cá, irmão. Quem tem TDAH, tudo que atrapalha tudo a gente aqui. Qualquer coisa tira atenção. Vamos lá, Gênesis capítulo 30, verso 25. Quero nessa manhã continuar algo que Deus tem ministrado no meu coração há alguns dias, desde o acampamento, quando a gente estava orando uns pelos outros. O Senhor me deu uma palavra, a respeito do pastor Douglas. A gente orou. Aquele lugar que nós fizemos o acampamento foi um lugar que marcou muito a vida dele, a história, a geração dele, com o pastor Wellington, nos encontros com Deus, na luz para os povos. E eu dizia a ele que aquele lugar não seria só Betel, mas seria Peniel. Não seria um lugar apenas que as pessoas teriam uma experiência com Deus, mas um lugar que Deus mudaria a vida de pessoas, transformaria pessoas. E realmente foi um tempo muito apostólico de lá para cá, pude liberar uma palavra sobre ele, sobre o ministério apostólico, sobre um mover do ministério apostólico. Logo depois já teve o café em Turama. E eu vi que muitas coisas foram destravadas, nas nossas vidas, porque a gente foi chamado para destravar um ao outro, sabia? A Bíblia fala que Deus converterá o coração dos pais, dos filhos e dos filhos aos pais. Não é só teu pastor que destrava a sua vida, você destrava a vida do seu pastor também. Uma palavra, uma profecia. E de lá para cá Deus ministrado muito sobre Jacó comigo. Há 2 domingos eu ministrei um pouco acima de Gênesis 30. Acho que eu ministrei, que é o primeiro, sobre as igrejas, Raquel e todas as igrejas. E nesse domingo passado ele ministrou sobre Jacó e o travesseiro de pedra. E depois que eu ouvi aquela mensagem, Deus falou assim: eu mandei você sair de lá, fica lá no Jacó, lá, eu quero falar mais com você sobre Jacó. Às vezes nós vamos lendo a Bíblia sem entender muitas coisas, por isso que eu amo o ensino, eu amo ensinar. Aprendi a ler a Bíblia com o pastor Douglas. Eu era um pregador do... Eu era esse, sabe, irmão? Gritava. Acho que nem eu entendi o que eu falava às vezes. Muito menos as pessoas, E eu tive um pastor mestre, não tenho. E ele foi me ensinando, me levando a conhecer os detalhes do texto, as coisas. E eu fui aprendendo. E eu vi que uma pessoa só vai viver se ela aprender. Você pode passar numa autoescola 10 anos, se não aprender, você não tira carteira. Você pode saber dirigir, mas se você não aprender as normas ali, você não vai tirar carteira. Por isso que o ministério do mestre é tão precioso para a igreja. O evangelista ganha, o pastor cuida, o mestre ensina, e o mestre faz toda a diferença. A Bíblia, a realidade da humanidade hoje, o que falta nas igrejas é ensino. Tem muita estratégia, muita coisa, muita luz, câmera e ação, e pouco ensino. Porque se você aprender a verdade, querido, ninguém mais te leva por vento de doutrina. Você pode ouvir uma coisa e sabe o que você faz? Você não retém, porque você conheceu a verdade. E eu quero nessa manhã continuar aqui em Jacó. Gênesis capítulo 30, verso 25, diz assim: depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra ministre no nosso coração nessa manhã. Aqui esse texto, Gênesis 30, aqui nesse verso, eu ministrei acima alguns domingos sobre os filhos, Raquel, Lia tinha filho, Raquel não poderia ter filho, então Raquel diz a ele: dai-me filho, senão morrerei. Essa igreja aqui, o esposo não é o suficiente, onde sempre tem que ter mais alguma coisa. Se Deus não fizer, para mim não está bom. Deixa eu te falar uma coisa: o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. O melhor de Deus voltará. Você precisa de tudo, mas você precisa primeiro de Cristo. Você precisa que seu marido seja melhor, você precisa que seus filhos sejam melhor, às vezes você precisa de um melhor salário, está tudo bem, de uma melhor saúde, mas acima de tudo você precisa do noivo, que é Cristo. Se você tiver Ele, querido, todas as coisas serão acrescentadas. Se você estiver no centro da vontade dEle, e todas as coisas não são bem sobrando, todas as coisas são o básico. Quando Jesus fala dessa passagem, que todas as coisas serão acrescentadas, Ele está falando assim, que os animais tinham... os lírios do campo Deus cuidava, os animais tinham para comer. Então está dizendo, se você buscar o reino de Deus e a justiça, o que você precisa não vai faltar. Não está dizendo que Ele vai te fazer milionário, não. Está dizendo que você precisa estar nele, é só você buscar Ele. E esse texto diz que esse último filho José nasce. Então chegou a hora que Jacó falou para ele assim: eu quero voltar para minha terra natal, estou aqui com você há tanto tempo, e eu entendo que chegou a hora. Sabe, o desejo da sua amada Raquel de ter o filho tinha acontecido. E com o nascimento de José, Deus traz a Jacó o senso da missão que ele tinha. Deus era um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E então ele foge, querido, para estar com esse sogro abençoado que escraviza ele durante um tempo. Mas com o nascimento de José, querido, algo voltou no coração dele e trouxe ele de volta à missão. Assim como às vezes eu e você, a gente vai se perdendo, faz alguma coisa, como a Larissa disse, não quer dançar, e Deus fala: que importa se você quer ou não quer dançar?
faz o que eu estou mandando. Então tem momentos que nós vamos ter que reprogramar a rota, igual o Waze. Eu acredito que o Waze do Jacó ligou aqui nessa hora, ele falou, peraí, eu vou reprogramar a rota, estou no caminho errado, eu tenho uma missão para cumprir. Agora eu tenho família, tenho tudo, eu preciso viver o que Deus disse para o meu avô. Lá na frente, nesse caminho de volta, você vai ver que ele luta com o anjo, a Bíblia diz que ele venceu, mas ninguém pode vencer Deus, ele perseverou. Ninguém vence Deus, querido. Você nunca vai conseguir vencer o Senhor. Como o apóstolo Douglas ministrou, o nome Jacó significa Yaquev, o perseverante. Eu confesso que eu tive muita birra com esse nome de Jacó, trapaceiro, mentiroso. Como é que esse menino nasce, a mãe põe o nome dele de mentiroso? Porque dava o nome só quando nascia, mas o significado desse nome é Yaquev, é o perseverante. Aquele que lutou com o irmão para nascer, nascendo grudado no calcanhar do irmão, depois ele vai e gruda também no anjo, e luta, irmãos, imagina o que é uma luta a noite inteira, você tem uma pelejinha de uma semana e acha que Deus vai, ai minha vida, está difícil demais, uma lutinha que você tem no seu serviço lá, você quer desistir, uma luta, né, de MMA, que 3 rounds de 15 minutos, os caras quase morrem, imagina que é lutar até o dia amanhecer com o anjo Rafael, esse anjo jogando, ele fala, não vou te largar não, a hora que ele ia, ele pegava, né, não vai, enquanto tu não me abençoar. Então Jacó, ele foi só o perseverante, e aqui no caminho de volta, ele lembra, no senso da missão, lembra que o nome que o pai deu a ele e a mãe, que é o perseverante, ele luta com esse anjo, e tem a identidade mudada. Nós entendemos que a história, né, se fala de hebreus, israelitas e judeus. Hebreus são aqueles que são nascidos de Abraão. Aqui em Jacó, esse povo vira judeu, vira israelita, que ele se torna Israel. E depois da divisão das tribos, 12 tribos, 10 de um lado e 2 do outro, nascem os judeus, que vêm da tribo de Judá. Então hebreu, israelita e judeu não é a mesma coisa. Nós vamos aprender isso, que isso nos traz revelação e faz a gente entender a Bíblia. Porque a gente vai ler na Bíblia, né? Lá em casa a gente tem uma expressão assim, Deus dos hebreus. Quando o trem está feio lá em casa, a gente fala, Deus dos hebreus, me ajuda a sair dessa aqui. Mas nós não somos hebreus, esse povo não é mais hebreu, esse povo agora é judeu, que vem da tribo de Judá. Verso 26, dê-me as minhas mulheres, pelas quais lhe servi, e os meus filhos, e partirei. Então ele está falando para o sogro, que chegou a hora dele ir embora. Deixa eu te falar uma coisa, na verdade ele está falando para dar, mas já era dele, querido, já era dele, porque ele tinha casado, a Bíblia já fala que a gente, com a esposa é um só, ele tinha trabalhado 7 anos, sido enganado, mais 7 anos de graça, e aqui já se passaram mais 6, né, mais 6 não, ele vai embora mais 6 anos, depois daqui ainda trabalha, então ele foi 20 anos, trabalhou 14 anos sem ganhar nada, e esse texto vai entrar onde eu quero falar aqui, mas ele está falando uma coisa, dai minhas mulheres, pelas quais servi, e os meus filhos, e partirei. O Senhor bem sabe quanto trabalhei para o Senhor. O Senhor não é o Senhor é o sogro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus reconhece todo o seu esforço que você faz. E deixa eu te falar, a pessoa pode não falar, mas ela também sabe o que você fez. Jacó não falou para ele, mas Jacó reconhecia tudo que ele fazia. Jacó não, Labão. Porque Labão não tinha tanta coisa, Jacó chega lá e muda a história da vida dele. O verso 27 diz, Labão porém lhe disse, se conto com o seu favor, peço que fique. Sabe o que esse Labão tem aqui, irmãos? Um espírito de manipulação, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Se você não fizer isso para mim, você sabe que eu sou seu amigo, que é isso, quantas vezes eu fiz para você, você tem que fazer para mim. Esse espírito, querido, ele está na nossa vida, ele está no nosso trabalho, ele está na nossa família, ele está na igreja, sabia? Esse espírito de manipulação, que o sogro fala para ele assim, ó, Labão porém disse, se conto com o seu favor, eu peço que fique. Deixa eu te falar uma coisa, ele já tinha 14 anos, um funcionário bom de graça, e ele ainda fala, não, mas você sabe, te dei minhas filhas, fica aqui, eu quero te pedir um favor. Por meio da adivinhação, descobri que o Senhor, que é Deus, me abençoou por sua causa. Labão está falando para ele, sabe que o espírito de adivinhação eram os ídolos que Labão tinha, porque Labão tinha ídolos. No próximo capítulo você vê que Rebeca, ela vai embora e leva os ídolos do pai, e o pai vai atrás e pega os ídolos. Esse espírito de adivinhação que falou para ele não era Deus, eram os deuses dele, os ídolos dele. Os ídolos falaram para ele que o Deus do Jacó que abençoou ele. E sabe o que ele queria? O interesse. E nós temos que ter muito cuidado por isso, para saber se nós não estamos andando com pessoas por interesse, se o meu trabalho, eu não sou amigo do fulano por interesse,
Será que eu não sou o pavão misterioso? Sabe o que eu estava falando? O pavão misterioso, né? Bonitão, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento, que está andando com as pessoas só pelo que as pessoas podem dar? Ou eu ando com as pessoas por quem elas são? Ou eu ando com as pessoas porque Deus vai fazer através da vida dele, porque eu acredito. Tem pessoas, eu escolho na mesa de quem sentar, mas quem escolhe sentar na minha não tem direito de escolha, porque eu escolho com quem andar. Mas se a pessoa dizer, pastor, a partir de hoje Deus falou comigo que eu tenho que andar com você, eu vou lembrar, mas ele é um homenzinho torto, mas agora também, né? E está tudo bem, querido. Sabe, deixa eu falar uma coisa, os ídolos se submetem ao Deus e falam para ele, verso 28, então acrescentou, fixe o seu salário, e eu lhe pagarei. Sabe o que Labão está fazendo? Querendo manipular Jacó. Ele já tinha trabalhado 14 anos de graça, e no próximo capítulo, ele vai falar para as mulheres, quando ele vai levar elas, que o pai delas tinha mudado o salário dele 10 vezes. Então quando ele começava a ganhar, não, você está ganhando muito, vou te mudar de setor, essa empresa aí, rapaz, você virou gerente, não, volta para o estoque de novo lá, as coisas estão indo bem. Durante 10 vezes o pai tinha mudado o salário dela, e está dizendo a ele, fixe um salário que eu vou te pagar. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te deu uma palavra, não negocie a palavra. Não mude de trabalho para um salário melhor, não mude de trabalho porque você vai ter um tique a mais, ou porque isso a mais é perto da sua casa. Como eu sempre falo aqui, não congregue na igreja mais perto da sua casa, congregue na igreja mais perto da palavra. E se um dia não for aqui, vai embora, está tudo bem. Fala, pastor, eu vou sair daqui porque você não me alimenta mais, está tudo bem. A gente, irmãos, escuta, todo pastor já escutou alguém falar assim, pastor, eu vou sair dessa igreja aqui porque eu sinto que meu tempo acabou. Já parou a pensar que gente no mundo inteiro tem a mesma frase? E não está na Bíblia. Então se não é o Espírito de Deus, é um demônio que fala isso para as pessoas. Porque não é. O que Deus fala para as pessoas está na Bíblia. Se gente no mundo inteiro chega no pastor e fala, pastor, eu sinto que meu tempo acabou. Sabe que isso é um demônio, irmãos? De verdade. Pastor, eu saí dessa igreja porque aqui não tem mais um alimento suficiente. Eu vou sair dessa igreja porque eu sinto que perdeu o propósito quando começou. Está tudo bem, querido, ninguém é dono de ninguém, está tudo bem, mas você serve um lugar, enquanto é bom para você, quando deixa de ser, o seu tempo acabou. Então isso é a sua alma que está gritando. Põe a mão na cabeça e fala assim, por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Como é que gente no mundo inteiro tem a mesma frase? Não, pastor, eu estava lá, mas eu senti que meu tempo acabou. Irmão, isso não é Deus não, viu? Isso é sua alma. Agora os ciclos se fecham, está tudo bem. Pastor, eu sinto que vou sair daqui porque, deixa eu te falar uma coisa, eu sigo o Mevan há 15 anos, e teve um ano que eu saí do Mevan quando eu casei com a Vanessa era de um outro ministério, e eu falei para o meu pastor, Deus me deu uma palavra, que eu vou para Irlândia, ela faz parte do ministério tal, e vou servir lá, e você falou para mim, meu filhão, vai em paz, estou esperando você voltar, você é meu filho, cara, minha identidade está em você, quando eu vejo você, eu vejo a mim. E quando ela saiu do ministério dela, ela saiu com assim que, o pastor dela falou, pastor, agora eu vou seguir meu marido, está tudo bem, mas nós vamos entender o que é Deus e o que nós estamos manipulando, porque nós somos bons para manipular, viu? Ai pastor, sinto no meu espírito, irmão, deixa de ser almático, se não está na Bíblia não foi Deus. Como é que eu sei que é Deus? Larissa falou aqui, primeira voz é a voz de Deus. Deus vai te dar uma palavra, você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não tem nada. Depois é a voz do cão, depois é a voz da sua alma, como o pastor Léo disse, a voz da alma é pior que a voz do demônio. A voz de Deus quer que você vai, a voz do capeta que é o buraco você não fala não, mas a sua alma quer que você faz o que você gosta. Eu vou ficar aqui porque sinto tão bem. A igreja não foi chamada para sentir bem, a igreja foi chamada para te colocar no propósito de Deus. Sentir bem é na pizzaria, na churrascaria, no clube, na praia. Eu gosto na praia, irmão. Eu vou no sul até quando está frio, eu pulo o mar, porque eu gosto do mar. Tá frio, vou lá no sul, lá em Itajaí, lá, eu sou mineiro, rapaz, vou entrar nesse mar aqui, nem que eu ponha blusa. Depois, tá tudo bem, mas aí é o meu desejo, não é o desejo de Deus. A Larissa, pensei, vai pregar minha mensagem. Começou, vai pregar minha mensagem. Senhor, e agora, prega o quê? Né? Vamos voltar, verso 29, Jacó lhe respondeu, o Senhor sabe o quanto trabalhei, e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Jacó está falando para ele, que ele sabia quem ele era, educadamente, né? Ele está submetendo a Labão, porque Labão era senhor dele, ele não falou, está vendo? Não, o Senhor sabe, tudo que você precisa, já está em você, tudo que você precisa, já está em você.
Não se trata de campanhas, métodos, mas pastor, o que eu faço para tudo? Até para prosperar. O temor do Senhor, a obediência e a fidelidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E depois a obediência, não concordo. Cara, mas isso aí que meu pastor falou, quer saber, rapaz, vou ficar com ele. Eu faço isso há 15 anos com o apóstolo Douglas. Tem coisa que eu olhava, rapaz, esse cara está ficando doido, né? Ah, mas quer saber, ele é amigo de Deus, eu vou com ele. Nunca errei, querido, nunca errei, vou direitinho. E outra, a fidelidade. Então o temor do Senhor, a obediência e fidelidade vão guardar um homem ou uma mulher de Deus para sempre. Nós não precisamos de muito, é só submeter ao que já acontece. Verso 30, o pouco que o Senhor possuía antes da minha chegada, aumentou muito, pois o Senhor abençoou, desde que eu coloquei os meus pés aqui. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Sabe o que Jacó está falando? Labão, estou aqui há 14 anos trabalhando, 14 anos trabalhando para você, a sua vida é transformada, tudo que você tem aumenta. Ele não falou, mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra sobre o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ele cresceu ouvindo o pai falar as histórias do avô, as promessas que existiam, que o avô, o Abraão, Deus deu uma palavra que seria maior, que a descendência dele seria maior que as areias do mar, que as estrelas do céu. Então, por mais que ele tinha se perdido, que ele estava lá submetendo a um sogro mentiroso, trapaceiro, mas a palavra estava no coração dele. Quem tem uma palavra no coração nunca mais vai conseguir viver igual vivia, nunca mais. Você pode se perder, mas lá na hora está ruim, você lembra, fala, rapaz, minha avó estava certa. O Espírito Santo traz à memória aquele teu amigo que te evangelizou um dia, traz à memória um culto da televisão que você ligou, estava falando no Silas Malafaia lá. Vocês não vão lembrar, não, mas passava o Silas Malafaia uma hora, no meio-dia, né, no SBT, no Vitoriosa, antigamente passava. Quantas vezes eu abri a televisão na hora do almoço, Silas Malafaia, eu amava ver ele pregar. Ele conhecia, ele conhece a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, eu falo, meu Deus, um dia até hoje eu não estou igual ele não, tá? E não conta para ninguém, nem vou ficar. Deus deu aquilo lá para ele, mas havia momentos que as palavras ministradas das pessoas falavam ao meu coração, assim como é a nossa. A palavra que Jacó tinha, por mais que esteve ali, ele chegou a uma hora que ele falou, peraí, trabalhei 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, o meu sogro está prosperando, eu quero voltar, cara. Deus tem uma palavra para mim, Deus prometeu algo para mim, eu vou voltar, porque Deus tem um propósito. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus tem um propósito para você, Deus tem uma palavra para você, Deus quer fazer algo através da sua vida. Pastor, mas anuncia aí, então fica aqui que Deus vai falar, fica aqui, continua aqui. Pastor, eu não sei nem como que é o meu ministério, eu não sei qual que é o meu chamado. Posso te dar um conselho? Vai servir o chamado de alguém, serve o chamado de alguém, que servindo o chamado de alguém, Deus dá o seu chamado. Vai andando com alguém assim, ó, vai andando com alguém, vai andando, de repente a capa pula no seio, você fala, rapaz, agora eu entendi. Quer ter um ministério? Serve o ministério de alguém, mas não serve por servir não, serve com amor, serve com carinho, serve com zelo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus libera destino de homens, servindo outros homens. Às vezes você não entendeu, pastor, eu sou um apóstolo, sou um profeta, eu sou um mestre. Não sei, eu sou um filho amado, igual Jesus, eu sou um filho amado de quem a alma tem prazer. Então quando eu servir meu irmão, cara, você vai começar a andar com alguém assim, ó, e o cara é mestre, e aquilo começa a pular no seu coração, rapaz, eu sou mestre, porque isso aí, o cara é um pastorzão que cuida de gente, você fala, rapaz, parece que quando esse cara prega, parece que fala mais comigo, está tudo bem, porque Marta e Maria, né, quando elas se encontraram, os ventres pularam, e está tudo bem, não é que um pregou melhor, outro diferente, mas é que aquele que tem o teu chamado, fala mais no seu coração. Então deixa eu te falar uma coisa, quem é teu destino, serve alguém, vai andar com alguém, abençoa alguém, serve a casa de Deus, chega primeiro, vai embora por último. Uma hora Deus fala assim, deixa eu te falar, chegou a hora de eu mudar a sua vida, chegou a hora de eu abençoar a sua empresa. Sabe por quê? Você abençoou tanto a casa de Deus, cara. Você não tem dinheiro, mas você oferta. Você não tem tempo, mas você está aqui. Você chega primeiro, você vai embora. Uma hora Deus fala do céu, fala, rapaz, chegou a hora de eu abençoar esse menino, viu? Esse menino tem um zelo pela minha casa. E Davi disse que o zelo pela tua casa me consome. Davi dizia que está na casa de Deus, falou, não vou morrer enquanto eu não construir uma casa para o Senhor. Ele não construiu não, Rafael, mas ele juntou o dinheiro para o filho construir. Já imaginou em construir uma casa com o pai guardando tudo? É mais fácil, não é? O pai guardou ouro, o pai guardou a prata, o pai guardou tudo. Falou, Salomão, agora constrói lá. Ele olhou o estoque e falou, rapaz, mas meu pai foi bondoso comigo, hein? Que paizão. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos lembrar, queridos, que Deus tem uma palavra para a gente. Jacó lembrou, querido, de tudo que ele tinha vivido e decidiu voltar. E o verso 31 diz, então Labão perguntou, quanto você quer que eu lhe pague? E aqui mais uma vez entra o interesse. Deixa eu te falar, não negocie o inegociável.
Não vá para uma igreja onde te prometeram um cargo, onde prometeram que você vai ser alguma coisa. Você já é tudo, cara, para com isso. Eu descobri que eu era pastor quando eu tinha 2 meses de convertido. Fui na cadeia pregar, o cara me deu um bilhete, eu pus na Bíblia. Quando eu cheguei lá, estava assim: pastor, ore por nós, cela 7. Eu tenho até hoje o bilhete da minha Bíblia lá em casa. Uai, então eu sou pastor, né? Às vezes eu não era pastor na igreja, mas aquele povo me via como um pastor. Então eu falei: uai, então eu sou pastor. E pronto. Se nunca ninguém tivesse me consagrado, não ia mudar nada, porque eu descobri quem eu era. Porque quem eu era não era quem os homens diziam, mas quem eu era o que Deus diz que eu era. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pastor, mas ninguém acredita, mas o Senhor acredita. Então continua até alguém te ver e falar: cara, eu acredito em você. É o pai de destino. Esse foi chegado para destravar a sua vida. Então Labão perguntou: quanto você quer que eu lhe pague? Não quero pagamento algum, respondeu Jacó. Se o Senhor fizer por mim o que eu vou propor, continuarei cuidando dos seus rebanhos. Deixa eu te falar uma coisa: um homem e uma mulher alinhado a Deus, ele tem o poder de escolha. O amigo de Deus, o homem que Deus colocou no trabalho, o homem que Deus colocou numa empresa, ele tem o poder de escolha de falar: assim eu não quero, eu só quero se for assim. Um homem, irmãos, alinhado com Deus. O teu patrão pode não ser cristão, pode ser do que for, mas se ele olhar para você e falar: rapaz, vou falar uma coisa para você, se eu puder ser assim eu vou, se não for para mim tá bom. Ele vai olhar: que eu perder essa pessoa? Primeiro que empregado já não está fácil, o povo já não está gostando muito de trabalhar, né? A verdade é essa. E alguém que tem a presença. Deixa eu te falar, um homem alinhado a Deus é alguém que o patrão vai dizer: deixa eu te falar uma coisa, nós vamos orar aqui, fulano, ora por nós, eu vejo Deus na sua vida. Você não é pastor? Não, cara, você é um membro da igreja, você é um filho de Deus. Mas esse patrão olha para você e fala: eu queria que você orasse por nós, eu queria que você fique líder desse setor aqui. Meu setor são quantos? São 3, não tem problema, mas eu confio que esse setor aqui, a limpeza desse lugar, se for você que fizer, cara, vai ser diferente. Pode ter muita gente mais habilitada, mas eu sei. Aí se você tem dinheiro para dizer: eu fico, mas tem uma condição, se for assim, 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 teu patrão vai dizer: assim seja, porque eu sei que Deus tem na sua vida. Sabe, querido, Jacó, ele teve o poder de dizer: eu vou ficar, mas porém, verso 32, hoje passarei por todos os seus rebanhos, tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas, pintadas, todos os cordeiros pretos, e todas as cabras pintadas e salpicadas, e elas serão minhas. Então Jacó está dizendo que ele ia ficar, mas esses animais, ovelhas salpicadas, pintadas e cordeiros pretos, eu acredito que eram animais de menor valor. Eu acredito que os animais, todos brancos, todos de uma cor, eram mais caros. Então Jacó, ele foi até generoso com o sogro, falou assim: sabe esses animais aqui? Vamos fazer assim. E acredito que eram muito menores que os outros, que ele sabia, ele conhecia. Quem tem fazenda sabe, conhece o boi até pelo nome. Ele entra e fala: mimosa, sabe tudo, irmão, quantas vacas tem, o nome delas, conhece aquela que manca, conhece os cavalos, conhece tudo. E Jacó sabia que esses animais eram menores e os outros eram maiores. Então ele faz uma proposta: se o senhor me deixar ficar com essas, com essas e com essas, está tudo bem. Verso 33, assim a minha justiça dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que o Senhor resolver verificar meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-las roubado. Deixa eu te falar uma coisa: roubado nesse tempo aqui, querido, era coisa séria, tá? Roubado não é igual é hoje não, que o cara rouba seu carro, sai primeiro porque você é da delegacia, você fica lá fazendo BO, o cara sai, o advogado tirou ele, e você está lá até 6 da manhã, 8 da manhã com seu carro na mão, o bandido sai primeiro e você fica lá. Roubado nesse tempo aqui, irmão, tinha punição. Jacó está falando assim: Labão, se você vê esses animais comigo, eu posso ser punido. E ser punido podia ser perder tudo, sabia? Por quê? Porque Jacó era um homem de caráter. Verso 34, Labão disse: de acordo seja com você. Disse: naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes listrados ou com manchas brancas, todas as cabras que tinham pintadas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e pôs aos cuidados do seu filho. Naquele mesmo dia Labão enganou Jacó.
Ele falou, então está tudo bem. Mas naquele mesmo dia ele foi lá nos animais, separou os animais que era e deu para os filhos. Na mesma noite Labão escolhe continuar roubando e mentindo para Jacó. Mas o que mudou em Jacó? Nada, porque Jacó sabia que Deus era com ele. Pastor, estão me enganando, estão fazendo, o que você vai fazer? Nada, porque eu sei que Deus é comigo. Pastor, estão falando mal de você, o que você vai fazer? Nada. Pastor, falaram de você, nada. A minha esposa hoje entende, mas ela falou para mim, amor, mas fulano fez com você, o que você vai fazer? Eu falei, nada. Ué, para quê? Irmãos, se a pessoa é assim, não diz respeito a mim, diz respeito a ela. E se Deus prometeu me abençoar, me prosperar, eu vou levantar os meus altares a Deus e vou fazer o que Ele falou. E assim Jacó fez. As pessoas não podem definir o propósito que Deus tem para a sua vida. Sabe, Labão nunca definiu o propósito de vida que Deus tinha para Jacó. Ele faz um combinado. E quantos aqui já fizeram um combinado e tomaram uma rasteira? Pastor não pode falar não, pastor toma direto. Mas no trabalho não é assim, Gilberto. Vamos fazer um combinado? Lá na frente que ela te dá uma rasteira. Mas mudou quem você é? Porque o que você é reflete Ele. Porque você é imagem e semelhança dEle. O mundo cai, mas você não cai. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu permanecerei inabalado, porque quem faz por mim é o Senhor. Sabe, o dia que estiver ruim, lembra da palavra: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pastor, o mundo está caindo, mas eu estou aqui de pé, irmão. Não é pela minha força não, é pela força do Senhor. E enquanto Ele estiver aqui, cara, meu amigo, de vez em quando eu tenho uns dias ruins, o capeta me traz umas coisas na memória, mas eu falo para ele onde ele vai morar e onde eu vou morar. Sabe onde você vai morar? Nem em casa você tem. Jesus voltar a tirar você mora de aluguel e Jesus volta e tira. E eu estou igual o irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Nós vamos encontrar, irmão Lázaro, vou chegar aí, vai cantando aí que eu vou chegar aí, irmão Lázaro. Vai cantando, vai compor umas músicas novas aí que eu estou chegando aí. Verso 36, afastou-se então Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar os restantes das ovelhas de Labão. Deixa eu te falar uma coisa, Jacó fez um combinado, pegou na mão do sogro, e foi fazer o combinado, mas o sogro não fez, o sogro roubou. Quem você acha que perdeu, ele ou o sogro? Porque Moisés deixou o sogro, e foi libertar o povo, mas mais para frente você vê os dois encontrar de novo. Jetro vai lá aconselhar Moisés, Moisés, o povo é muito, divide esse povo aí, Moisés. Pastor Ismael, o Jetro, na hora de libertar o povo ele não foi não, mas na hora que o povo foi liberto ele apareceu, né? Vou te deixar sozinho não, Moisés, vamos continuar aqui, estou com você. Quem você acha que perdeu aqui, Jacó ou Labão nessa história? Labão, querido. Então o que as pessoas fazem para você, quem perde é elas, Gilberto. Quem te trai, quem te decepciona, não é você que perde não, são as pessoas que perdem. Nós vamos lembrar do que Deus prometeu para nós. O que eu vou fazer? Eu vou ter temor do Senhor, vou ser fiel ao Senhor e vou submeter ao processo. Acabou. Pastor, mas qual que é o tempo? Não é o seu, é o de Deus. Isso aí você pode ter certeza. Você vai buscar, você vai ser uma pessoa melhor, você vai continuar orando, santificando, se movendo, porque Deus também trabalha no seu movimento. Nós não podemos esperar Deus fazer. Tem coisa que Ele confiou para nós fazer, não temos que esperar Deus. Mas não é do jeito que você quer, da hora que você quer, da maneira que você quer, porque se for, nunca foi Deus, sempre foi você. Pastor, quando eu tiver o dinheiro sobrando, deixa eu te falar uma coisa, esse sonho não é de Deus, é seu. O sonho de Deus é o dinheiro que você não tem, a palavra que você não tem, a capacidade que você não tem, as pessoas que você não tem, tudo que você não tem. Aí você fala, só se o Senhor for, fala, pronto, é isso que eu esperava. Até que enfim, né? Já lutou umas lutas que você vai tentando, chega agora que você não tem força mais. Aí você fala, oh meu Deus, vem cá. Eu falo, agora que você chamou. Tivesse falado isso desde o começo. Por que você está tentando lutar com a sua força? Se eu sou a sua força. Verso 37, Jacó pegou galhos verdes de Astoraque. Essa versão que eu gosto de ler, que é a NVI, que é mais fácil, mas eu prefiro no original, que diz que Jacó pegou varas verdes de álamo, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Então Jacó, ele pega 3 coisas, ele pega varas verdes de álamo, amendoeiras e plátano, e descasca aquele dali, e as partes brancas internas e os galhos. Sabe o que fala de 3? 3 fala de uma trindade, querido.
3 fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jacó não teve uma ideia não, Jacó ouviu o Senhor, sabe, e quanto essas varas são proféticas, varas verdes de álamo, varas verdes de álamo fala de algo branco, branco significa santidade. Essa vara de álamo é uma vara toda branca, dá um Google lá e procura para você ver, uma vara toda branca, e branco fala de santidade. Em 1 Pedro 1,15 diz: mas assim como Ele é santo, aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sede santos, como eu sou santo. Quer viver um propósito de Deus? Santidade. Nós não falamos mais de santidade na igreja, tem que falar, cara, santidade, de se guardar, de perseverar, de orar, de buscar, de se transformar. Sede santos, porque eu sou santo, meu Jesus foi um homem santo, querido. E a igreja não é de qualquer jeito. Pastor, eu quero viver um novo de Deus. Deixa eu te falar, o vinho novo só vem no odre novo, não tem como. Não, pastor, eu sou assim, eu sou a Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então morre, praga, morre mesmo, vai encontrar Jesus logo. Quem viveu o que Deus tem que ter mudança, tem que ter caráter transformado, tem que ter vida com Deus transformada, tem que orar mais, tem que buscar mais. Pastor, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, é priorizar. Pastor, eu acordo cedo, eu também. Pastor, eu tenho filho, eu também. Pastor, eu tenho mulher, eu também. E eu não sou pastor. E estou inventando moda agora, vou começar a treinar jiu-jitsu com o Judá. Já não bastava, irmão. Porque eu quero lutar com meu filho, cara. Daqui a pouco meu filho vai me bater lá em casa, tem que lutar. Eu te pego, menino, fala, não pega não, você não dá conta. Fala, dou conta sim, vem cá, né? Uma brincadeira à parte, querido. O tempo, a gente que faz, é a gente que prioriza o que fazer. Sabia que depois disso tudo aí, tem dia que eu durmo 5 horas, 4 horas e meia. Cara, porque eu tenho que orar, eu tenho que dormir, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que trazer a santidade de Deus para mim, para que a vontade de Deus se cumpra através de mim. Mas não só eu não, você também. Deus tem uma palavra na sua vida, e do seu jeito não vai acontecer. Sabe o galho de amendoeira? A amendoeira é a primeira flor a florescer na primavera. Em Jeremias 1:12 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Sabe esse galho de amendoeira que Jacó colocou lá? É o que Jeremias vê. Jeremias, o que você está vendo? Jeremias fechou o olho, e como diz meu pastor Douglas, e disse: eu vejo um ramo de amendoeira. Fez Jeremias fechar o olho para ele poder ver. A gente para ver vai ter que fechar o olho às vezes, sabe por quê? Os nossos olhos naturais só vê problema. Os nossos olhos naturais estão vendo o governo, a crise, a gasolina, vai no povo, meu Deus, subiu de novo, meu Deus. Fecha o olho, querido, e pergunta: Senhor, eu quero ver como o Senhor está vendo. Eu quero ver como o Senhor está vendo. Com o meu olho eu não estou conseguindo ver, mas se eu ver como o Senhor está vendo. E Jeremias viu um galho de amendoeira. Depois Jeremias viu uma panela de pressão com o cabo virado para o norte. Que visão, hein, irmão? Já para pensar? Senhor, o que você veja? Eu vejo um galho de amendoeira. Vistes bem. A gente quer ver um carro forte cheio de dinheiro dentro da sua porta chegando, né? Não vai chegar não, vai trabalhar para você ver não se vai chegar, viu? Trabalha não para você ver se vai chegar na sua porta, viu? O máximo vai cair do céu é chuva. Tirando isso aí, mais nada vai cair. Né? Depois Jeremias, o que você vê, Jeremias? Uma panela de pressão com o cabo virado para o norte. Quer dizer que do norte vai vir a Babilônia que vai destruir vocês. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele vê um galho de amendoeira, porque a amendoeira é a primeira flor a florescer, depois vem a primavera, quando começa a primavera. Sabe o que ele está falando? Jacó, coloca os galhos de amendoeira, porque eu vou florescer o teu trabalho, cara, eu vou abençoar teu trabalho, os seus gados serão prósperos. Então no Jacó não teve uma ideinha não, né? Jacó não fez uma simpatia não, irmão. Jacó olhou o Senhor e falou: Senhor, o que eu faço? Coloque esses galhos, coloque isso. E o outro galho é o galho de plátano. Sabe que o galho de plátano, ele é assim, irmãos, é uma folha assim, com 5 pontas. Sabe o que fala de 5? 5 ministérios. Jacó viu 5 ministérios lá no deserto, irmão, lá trabalhando para o Labão. Jacó viu o que Deus tinha com ele. Jacó viu florescer. Jacó viu os 5 ministérios e falou assim: o meu Deus é comigo, se eu ver o que Deus está vendo para mim é o suficiente. Sabe que as coisas não estão acontecendo? Porque nós não estamos vendo como Deus está vendo. Nós estamos vendo as dificuldades e não o que Deus está fazendo. Se a gente começar a olhar, querido, o que Deus está fazendo, nós vamos acontecer, as coisas vão prosperar, a tua família vai ser bênção. Uma vez eu ouvi uma palavra do meu pastor Douglas dizer sobre estarem no mesmo prédio e não ter a mesma visão. E ele disse que quem está no 3º andar não vê como quem está no 10º. Quem está no 10º vê diferente. Todas as vezes que ele vê Humberto, Deus está falando assim comigo,
Hoje, graças a Deus, Deus faz eu ver. Mas tinha época que eu não via não. Rapaz, esse cara está ficando doido. Eu fechava: Senhor, me sobe o degrauzinho aí, Senhor. Me coloca lá no andar dele lá, para eu ver assim também. Porque meu olhar era só o problema, irmão. Mas quando eu subia, irmão, você mora numa cidade, quem mora no Uberlândia, terceiro andar, vê um. Quem mora no 22º, vê lá no Praia Clube, irmãos. Nós vamos subir os andares. Vamos começar a ver como Deus está vendo. Se a gente vê como Deus está vendo, querido, as coisas vão ficar fáceis para nós. Que os nossos olhos saiam do problema. O seu problema é maior que o de Jacó? Quem que trabalha 14 anos sem ganhar nada? Tem alguém? Seu salário pode até atrasar, mas cai na conta. Jacó trabalhou 14 anos sem ganhar nada. Deixa eu te falar uma coisa: os nossos problemas são poucos. O nosso olhar está na coisa errada. Se o nosso olhar para aquilo que é certo, se a gente passar a ser profético e deixar de ser patético, ou a gente é profético ou a gente é patético. O profético vê como Deus está vendo, o profético crê. O profético, ele traz um problema, mas ele traz o destino do problema também. Porque os profetas vinham e diziam: olha, vai acontecer isso, 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 mas também eu vejo a solução. Então, querido, quer ser profético, tem que trazer a resposta. Não é trazer para mim problema não, problema eu já tenho demais, irmão, não traz mais não, pelo amor de Deus, né? Tem que trazer o que Deus está dizendo. Deus vai fazer isso, pastor, mas Deus está apontando, porque ele vê: Jeremias, você vai destruir e derribar, mas vai edificar e construir. Jeremias, você vai quebrar tudo, mas no final você edifica e constrói também. A igreja não foi chamada para quebrar tudo, a igreja foi chamada para construir algo para aquele que é eterno, querido. Verso 39, verso 38, então 38, então fixou os galhos descascados dos bebedouros, para que ficassem na frente dos rebanhos. Quando viessem beber água, na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. Assim geravam filhotes, listrados, salpicados e pintados. Jacó colocou as varas de frente dos bebedouros. Quando os animais se acasalavam, tinham relação, olhando esses galhos, eles nasciam listrados, salpicados e pintados. Verso 40, Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e punha de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Desse modo foi formando o seu próprio rebanho, que separou os de Labão. Deixa eu te falar uma coisa: um rebanho não é construído do dia para a noite. Um rebanho gera trabalho. Sabe, foram anos, né? Aqui não diz, mas os historiadores dizem que foram 6 anos assim. 7 anos por uma esposa, 7 anos por outra, e 6 anos trabalhando debaixo de uma revelação profética, não de uma ideia. Precisamos ter uma revelação profética de como cuidar da minha casa, de como cuidar da minha empresa, de como cuidar da minha família. Como é que eu vou saber se é de Deus? Está na Bíblia? Então pronto, é de Deus. Deus falou comigo, está na Bíblia? O que eu faço para cuidar da minha empresa? Bíblia e Espírito Santo, só isso. Bíblia, Espírito Santo e teu pastor te ajudando, só isso. Pastor, mas eu escutei algo, está na Bíblia? Mas não está na Bíblia, acabou, para mim não serve. Sabe, nós precisamos parar de ser movido por emoção. Nossa, pastor, eu fui no monte e a irmã orou comigo e falou assim: eis que o seu tempo está acabando. Eu falei: meu, sai capeta. Para mim falar isso? Pastor, eu estou vendo aqui, ó, seu tempo do meu evangelho chegou no fim. Aparta de mim, Satanás. Fala na hora, irmão, vem dar profetada na minha cabeça não. Rapaz, quem profetiza na minha vida é meu pastor, cara. Quem profetiza na vida é o pastor Luiz Hermínio. É o meu pastor que chama Douglas. Os meus pastores caminham comigo aqui, meus filhos. Esse aí, vem lá do Quixixina falar para mim: pastor, estou vendo aqui, vi um terremoto. Fala: só se for na sua casa. Pastor, nesse culto aqui eu não sinto Deus. Parece que hoje o céu está fechado. Fechado está você, miserável. O céu está aberto, irmão. O Espírito Santo está no você. Como é que está? Eu sinto que o culto está pesado. Eu sei que está pesado, irmão. O culto está uma bênção. Jean está se matando aquele teclado ali. O culto pesado está você. Vai fazer uma dieta, entrar na academia, orar, jejuar. Mas já escutei isso. Pastor, hoje o céu estava fechado. Fala: só se for no seu coração que está fechado. Porque se a gente, irmão, está pregando, é um uá, e diz que é o irmão. Ó, irmão, o que é isso? Deixa eu te falar uma coisa: eu amo nessa igreja quando eu não prego, sabia? Quando é os irmãos que pregam, porque eu ficaram ouvindo os irmãos, cara. Eu amei na vigília, pregou só os jovens. Cara, eu vi os meninos e falei: meu Deus, eu posso até morrer. Que os meninos cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa: o que a gente precisa está na gente, cara. Nós vamos parar de olhar defeito, problema, dificuldade. O que você precisa está em você, está no Senhor. O que você precisa é ter uma revelação de Deus, dizendo o que é para fazer. Consultar teu pastor e dizer: pastor, estamos juntos. Teu pastor nem vai às vezes, só ora, e está tudo bem.
Moisés lutava, Josué lutava, Moisés levantava os braços, irmão, só. E quando cansava, Arão e o segurava. Mas quem lutava era Josué, Moisés nunca desceu lá para lutar, ele levantava as mãos. Tem lugar aqui que eu não vou, mas os filhos vai. Cadê o Felipe? Felipe vai na clínica toda quinta-feira, eu fui 2 vezes, 3 com ele. Toda quinta ele vai lá, cara, ele não vai lá, mas minhas mãos estão lá em casa levantadas. E Deus está fazendo, né, Felipe? E Deus está fazendo. Então tem coisas que eu não vou fazer. Pastora Márcia vai lá nos meninos toda semana, sabe? Você sabe, eu não vou, mas a minha mão está lá em casa levantada. Então é isso. Nós precisamos entender, irmãos, que o que nós precisamos já está em nós. Você tem um Espírito Santo que Abacuque não teve, que Ageu não teve, que Josué não teve. Cara, você tem um Espírito Santo, o que mais que você precisa? Nada mais pode ser melhor. A Bíblia fala que João Batista foi o maior nascido de mulher. Por quê? Porque ele teve o Espírito Santo. Mas os que nasceram na nova aliança, todos são maiores que João. Então você é maior que Jeremias, maior que Obadias, maior que Isaías. Mas a pergunta é, o que a gente está vendo? Isaías viu, Jeremias viu, e o que a gente está vendo? Se os nossos olhos continuarem no que é ruim, nada vai mudar. Vai sair PT, PSDB, PLL, BDD, vai vir Saduceu, Magigueu, os filisteus, vai vir tudo, e você vai continuar assim para sempre, porque o seu olhar não é profético, o seu olhar é do caos. Nós precisamos levantar desse lugar. Verso 40, Jacó separava os filhotes dos rebanhos demais, e punha de frente para os animais listrados e presos de Labão, de modo que foi formando o seu próprio rebanho, que separou de Labão. Todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos dos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem diante dos galhos. Se porém os animais eram fracos, não colocava ali, de modo que os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Enquanto Jacó trapaceava, Labão trapaceava, Jacó era profético. Dia de acasalar, o Jacó ia lá e olhava, deixa eu ver esse animalzinho aí. Ah, esse boi é do Friboi, né? Esse aqui vou colocar meus galhos aqui, esse aqui vai ser bom. Quando era magrinho, ele falava, deixa pro Labão esse aí, né? Porque senão ele vai querer tudo que eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa, qual é o nosso olhar? Imagina, irmão, que revelação de Deus, de colocar os galhos nos dias dos animais fortes, e o gado dele começou a prosperar, e ele colocou um de frente com o outro, para que ele pudesse todos os dias ver que Deus estava prosperando, que Deus estava fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, esse mesmo Deus que prosperou Jacó não fez campanha para ser abençoado não, viu? 7 voltas no quarteirão para ser abençoado. Jacó não pôs nada na fogueira santa. Jacó só obedeceu a Deus. Jacó rendeu a Deus, Jacó foi fiel, Jacó começou a pagar um preço de discernimento, e Deus começou a abençoar ele. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer abençoar todos. E por que às vezes não são abençoados? Porque a Bíblia diz que se o herdeiro é menino, nada de fé do escravo. Muitas vezes Deus não te dá, cara, porque se Ele te der, Ele te perde, sabia? Se Deus te prosperar, Ele te perde. Muitas vezes Deus não prospera pessoas por infidelidade, sabia? Que Deus queria prosperar pessoas, não prospera porque é infiel. Porque o cara ganha R$2.000, não dizima com 2.000, você ganhar 200 mil, vai dizimar 20 mil? Vai nada. Não vai, gente. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros com o nosso coração. E Deus procura homens e mulheres na terra para prosperar. Ele olha do céu e fala, esse eu não posso. Fulano, cadê o outro aí? É assim que funciona, irmãos. Deus quer enriquecer pessoas, todos? Não. Mas tem alguns que Ele quer enriquecer, e Ele não enriquece, porque Ele não pode contar com Ele. Às vezes a gente tem um talento, ele multiplica. Sabe o que era um talento? 6.000 dias trabalhados. 6.000 dias. Eu fui ver sobre o talento. A dracma era uma moeda. A mesma moeda que era um dia. A dracma, o talento não é. O denário. O denário e a dracma era uma moeda. Obrigado, Caio. Se não tiver o Google, antes com o Caio. Era um dia de trabalho. O talento era 6.000 dias trabalhado, 18 anos trabalhado. Quando a gente olha para aquele homem que enterrou o talento, era uma barra de ouro grande. Aquele homem, nossa, ele enterrou, o Senhor era mau. Ali tinha 18 anos de trabalho. O que ele fez? Não, eu vou enterrar, porque se eu perder isso aqui, mas o outro tinha 90 anos de trabalho. E ele falou, cara, eu vou multiplicar isso aqui. O Espírito Santo é maior que 90 anos de trabalho. O Espírito Santo é maior que 200 anos de trabalho. O Espírito Santo é maior que esse carro velho, que essa casa velha, que essa bicicleta que você tem. Cara de Deus, se a gente entendesse isso na nossa vida, sabe, a cidade era transformada, o seu trabalho era transformado. Mas nós estamos, irmão, contando, não vou enterrar isso aqui, não vou dar que vai faltar. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos ser proféticos nesses dias. Verso 43,
Assim, o homem ficou extremamente rico, possuiu grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentas. Sabe por que Deus prosperou Jacó? Porque Deus tinha uma palavra para ele. Deus tinha uma palavra para ele: Jacó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cara, você teve um pai, cara, o Isaac. Você teve um pai fantástico. Você teve um pai, Jacó, que nos dias que os homens enterravam os poços dele, ele cavava outro. E eles iam lá e enterravam, e ele cavava outro. Isaac não brigava com ninguém não, cara. Ia lá, enterrava, cavava outro. Até que os homens viram que a unção não estava nos poços, a unção estava em Isaac. Aí fala, cara, esse Deus de Isaac é fantástico. Jacó lembrou do pai, Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, e falou: deixa eu te falar uma coisa, cara, meu pai foi um homem fantástico. Eu sei que eu enganei meu pai, eu sei que eu menti, eu vim aqui, eu perdi meu pai, eu nunca mais vi meu pai, eu nunca mais vi a mãe, sabia? Que Jacó nunca mais viu o pai, mas a mãe. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele lembrou, cara, do que tinha profetizado na vida dele. Ele falou: o que eu preciso está no eterno, o que eu preciso está nele, se eu for para ele. Ah, meu amigo, que nós precisamos estar no céu, não está na terra. Assim na terra como é no céu, já tem um modelo. Nós precisamos ver, querido, o que Deus está fazendo aqui, para fazer aqui. Precisamos ter ideia aqui, ver, Senhor, o que o Senhor está precisando aí, conta comigo. A Bíblia fala que Deus tem segredos para contar para os íntimos. Já para pensar em ser íntimo de Deus? Começar a fazer igual eu fiz com o celular aqui, porque é isso que eu faço lá em casa, tá? Põe no outro cômodo para orar, porque se eu deixar aqui eu distraio, minha esposa puxa meu olho: amor, você ficou olhando o celular hoje. Ela fala para mim: você acha que eu não falo? Eu vou embora, tira aquele celular de perto do celular, me distrai, eu tenho déficit de atenção. Então eu pôr o celular para lá, que ele fala: Senhor, eu não vou sair, né, nem quando o Senhor não abençoar, não. Não vou sair daqui enquanto o Senhor não me contar um segredo. Minha oração é essa: eu vou ficar aqui até o Senhor me contar um segredo. Entendi que ele não conta, aí eu faço igual menino. Vou dormir emburrado. No dia eu volto: conta para mim, Jesus, o que você vai fazer aí? Conta para mim, conta comigo. E ele fala para mim: ainda não posso contar com você não está pronto. Aí eu choro: Senhor, conta comigo. Ele fala: deixa eu te contar. Agora você vai contar. Vou fazer algo grande, cara, Uberlândia, vai ser assim, e vai ser assim. E eu falo: então estou aqui, Senhor, eis-me aqui, e eu não estou pronto. A minha igreja não tem 3 mil, 4 mil, 5 mil membros. Não tem. Mas John Wesley pediu 10 para ganhar a Inglaterra. A gente aqui, cara, ganha essa cidade. A gente aqui ganha essa cidade. Mas a gente precisa, irmão, estar com um olhar naquilo que é eterno. Estar com um olhar como Jacó estava. Já pensou, querido, o que é isso? Olhar para colocar, o que eu vou fazer? Se eu ali coloco uma vala de álamo, uma vala de amendoeira e uma vala de plântano. Precisamos ver o que Jacó viu. Temos direções exatas, proféticas. Precisamos de homens de legado espiritual. Quando a gente vê a história de Noé, que Noé trabalhou 120 anos para construir uma arca. Mas deixa eu te contar uma coisa: Noé era bisneto de Enoque. Noé cresceu com a história de um homem, do bisavô dele chamado Enoque, que Deus arrebatou ele, Gilberto. Noé sabia a história do que passou antes dele, que era um homem tão bom que Deus arrebatou ele. Quando ele ouviu essa voz, ele falou: cara, foi essa voz que Enoque ouviu. Não precisa ninguém falar para mim mais não. Ninguém pôs a mão na cabeça de Noé e falou: eis que te digo, a irmã fulana profetizou. Não vai não, irmão, Deus ouviu ele. Eu tenho meus profetas, aqui tem profeta, eu ouço eles. Mas se Deus falar comigo, acabou, irmãos. Ninguém vai, eu vou, porque Deus falou comigo. Sabe, um homem, irmãos, que um dia teve um bisavô que foi arrebatado, cresceu ouvindo, e Deus levou o teu bisavô, porque ele era um homem justo, íntegro e reto. E a Bíblia fala que até hoje arrebatou só ele e Elias com depressão, e ele porque era bom demais. Senhor, eu sou ruim, me leva agora não, segura aí para mim um pouquinho ainda, tem muita coisa na terra. Já parou a pensar o que nós estamos ouvindo? Já parou a pensar que quando a gente fala de ministério Mevan, é legal, né? Às vezes, até falou: o senhor é pastor do Mevan. Eu penso: não, meu irmão do céu, se essa é a prova que eu estou, né? Mas sabe de onde eu sou pastor? De uma igreja, cara, que o pastor Luiz Hermínio. De uma igreja que o pastor é o pastor Douglas, irmãos. Homens que deram a vida por isso aqui. Homens que pagaram um preço de vida, irmão, por aquilo eterno. E sabe o que eu fiz? Eu entrei na fila deles, irmãos. Ou eu dou tudo, eu vou morrer. Conta para ninguém não. Sentou na mesma fila que eu, tá? Você dá tudo, cara, você vai morrer. Você dá tudo pela sua família, você dá tudo por essa mulher que você está conhecendo agora, essa namorada, esse namorado. Dá tudo, irmãos.
Teu casamento não pode ser um dar 50 e o outro 50, é os dois dar 100. Não vai dar certo. Tem que os dois dar 100, cara. Tem que os dois dar 100 pelos filhos. Tem que os dois dar 100 por aquilo que é propósito de Deus. Tem que os dois ter uma palavra de Deus e falar: cara, Deus está falando com meu pastor, é por aqui que eu vou. Cheguei lá em Turão, o pastor falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: rapaz, você está doido, irmão? Vai viajar sem eu? Vou não, irmão, a gente vai, cara, onde for. Vem-me embora, chegamos tarde. Ontem estava lá em Catalão. Amanhã, semana que vem, vou estar aqui. Na outra, vou lá em Uberaba pregar. Pastor, eu estou cansado, irmão. Cansado eu estava de servir o capeta. Esse aí eu estava cansado, irmão. Esse odiou de mim, viu, irmão? Esse pisou em mim. E para ele eu não volto. Então, irmão, eu vou trabalhar para aquilo que é eterno. Porque eu sei que eu preciso estar aqui, cara. Dentro de mim vai fluir rios de águas vivas. Rio não é represa não, irmãos. Rio não é goteira. Rio é rio, cara. Rio é rio. Jesus falou para a samaritana: se você beber do que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. Sabe o que ela fez com o cântaro? Largou para trás, foi lá falar para o povo: rapaz, vocês têm que conhecer. Eu acho que é o profeta lá que vocês falam. Ela não quis nem o canto, Gilberto. Às vezes estava até com sede, nem bebeu água. Porque ela bebeu da água que é eterna. Ela bebeu da água que era o Cristo, o Yahvé, o Rafá, o Elohim, Ele, o poderoso. E é disso que a gente bebe todo dia, cara. Pastor, o que eu faço? Bíblia, Espírito Santo. Bíblia, Espírito Santo. Pare de ficar sentado para orar. Volta a ser raiz, pastor Ismael. Dobra o joelho lá, né? Vamos orar lá. Fica lá. Eu dormi. Acorda, lava o rosto, volta para lá. Se eu dormir muito assim, eu durmo. Então eu ponho uma almofada ali no joelho, não. É assim mais alta, pastor, para eu orar lá em casa. Se eu fizer assim, eu durmo. Acordo 5:30 da manhã todo dia, velho. Não é que não dorme, é normal. Então eu ponho uma almofada mais alta. E fica aqui, irmão. Tem dia que eu sou tentado para sentar. Eu falo: mas eu não aprendi a orar, não foi sentado, foi ajoelhado. Quando eu estava lá na clínica, era assim que eu ajoelhava, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que voltar, irmãos, para um lugar. Voltar a jejuar, voltar a buscar Deus. Voltar a jejuar por alguém. Por quem a gente está jejuando? Pastor, eu quero... Vamos jejuar essa semana aqui, irmão? Quem está comigo? Pela noite da amizade? Vamos jejuar, irmãos, para que vidas sejam salvas? Então a partir de amanhã a gente vai só almoçar. Café da manhã ninguém tem não. Pode ser? Vamos jejuar para pessoas conhecer o que a gente conheceu, o que mudou nossa vida. Lembra quem você era sem Jesus? Meu irmão, eu nem quero lembrar. A gente era ruim demais. Pastor, meu era milionário, não tinha Deus, era miserável. Zaqueu e Bartimeu eram dois miseráveis. Mas quando Jesus sentou na mesa de Zaqueu, Jesus pediu nada para ele, cara. Nada. Ele falou: Jesus, eu quero devolver tudo que eu tenho. E alguns 4 vezes mais. Deixa eu te contar, o dinheiro não era nem suficiente. Porque ele era agiota. Tudo que ele tinha defraudando. Ele queria restituir todo mundo. Só aí acabava. E alguns 4 vezes mais. Sabe o que Jesus quis dele? Nada. Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa. Uma janta mudou a vida de Zaqueu. Nós não precisamos de mais um culto. Não que a igreja não é bom, é importante. A gente está aqui porque nós somos uma família. Mas nós precisamos dele, querido. Nós precisamos dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Fica de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite, nessa manhã.